Olá, estamos recebendo aqui no nosso Conversando com quem faz a diferença, Procurador-Geral do Estado, Dr. Jean Paulo Poggio Ismânio. Obrigado, doutor Jean Paulo. Segunda vez que o senhor está aqui com a gente, hein? Prazer, viu, Agostinho, para estar com vocês aqui. É sempre uma honra, uma alegria poder falar com um público tão qualificado quanto esse. Nós que agradecemos. Ter o Ministério Público conosco, o doutor Jean Paulo, representa a evolução do que é o conhecimento da atividade do Ministério Público, né? Que é uma tarefa difícil no momento que passa o Brasil de transformação, essa questão da democratização do país, essas mudanças que estão ocorrendo, e às vezes a sociedade não entende por que algumas coisas acontecem, e aí vem aí a nossa necessidade de falar com o senhor. Então eu vou direto para uma pergunta. Vamos lá. Como é a agenda do Procurador-Geral do Estado nesses dias de Brasil, nesses dias do Estado de São Paulo? Olha, é uma agenda muito apertada, porque além das questões que são do Estado de São Paulo, nós também participamos das questões que são nacionais, né? São Paulo tem uma importância muito grande no país todo, e a agenda nacional que envolve sempre o Ministério Público exige que a gente também esteja muito em Brasília, em outros estados, né, para poder tratar dessas questões que são nacionais. O Ministério Público, a partir da Constituição de 88, tem um papel muito relevante, né, nas questões que envolvem o país, tanto as questões de corrupção, que são as mais famosas, mas eu sempre digo que tem muitas outras questões que envolvem outras políticas públicas, de educação, infância, saúde, que tem o Ministério Público também como um dos seus protagonistas. Um pilar da democracia, então, né, doutor? Na fiscalização, né, na garantia de direitos. Então é sempre importante e por isso que a agenda é puxada. A gente vê que a gestão do Ministério Público, junto principalmente do poder municipal, ela tem sido cada vez mais intensa, fazendo evidentemente que o gestor público municipal que faz a opção de ser candidato, eu quero ser prefeito, saiba, há um Ministério Público acompanhando aquilo que é importante para a sociedade. Como é que tem sido essa relação do Ministério Público com a nova geração de gestores municipais, doutor Jean Paulo? Olha, o Ministério Público é sempre responsável pelo cumprimento da lei. Então, todas essas questões que envolvem garantia de direitos e que passam pelas leis, tem o Ministério Público como um garantidor. Então, essa relação, por vezes, ela é tensa, né? Porque o prefeito tem também os seus compromissos, as suas questões, mas hoje nós temos feito uma pauta que é muito mais propositiva, é uma pauta muito mais de integração, né, do que propriamente uma pauta de fiscalização, de fazer, enfim, levar ao judiciário. Hoje a ideia do Ministério Público é poder contribuir muito mais do que fiscalizar. Doutor Jean Paulo, e a relação com o gestor municipal? Os prefeitos têm essa sensibilidade de procurar previamente o Ministério Público para dialogar? Olha, eu tenho uma situação, um problema no município e eu sei que se eu tomar essa decisão eu vou causar um problema para mim próprio. Como é que a gente pode tratar desse tema? Isso acontece? Acontece, tem acontecido com cada vez mais frequência. Até na Procuradoria-Geral nós temos uma agenda muito boa com os prefeitos, com as associações de prefeitos, buscando encontrar caminhos, né, de colaboração. Então o prefeito, eles trazem problemas, ou às vezes o Ministério Público leva as questões, porque a sociedade também procura o Ministério Público a respeito das questões municipais. E a gente tem procurado encontrar esses caminhos de conversa, né, de acordos, né, mostrando para os prefeitos também, né, o papel do Ministério Público no cumprimento da lei, mas também a gente precisa respeitar os prefeitos. Isso é importante dizer. Os prefeitos são eleitos, eles têm uma agenda que é uma agenda legítima, né, que a população votou, eles têm que cumprir a sua agenda. Então, é encontrar um caminho para que todas essas autoridades possam fazer o serviço para a população, que é o mais importante. É importante. Um tema que está na mídia, doutor Jean Paulo, que a sociedade tem feito alguma confusão, né, dentro da temática, é a lei de abuso do poder. A gente ouve pela mídia, né, pela mídia especializada, pela grande mídia, essa questão da discussão sobre o abuso do poder, e isso passa pelo Ministério Público. Como é que o senhor tem visto e lidado com esse tema? Olha, a gente diz o seguinte: ninguém é contra lei de abuso de autoridade ou lei de abuso de poder. Todos nós achamos que a legislação é importante e vamos cumprir a legislação do país. No entanto, o que nós questionamos muito nessa legislação que veio? Ela não tem termos claros, ela é uma legislação muito aberta.
E num país que já tem muito conflito sobre essas questões de controle de corrupção e de controle do poder político em geral, eu acho que essa lei vem para causar mais conflito. Porque quanto mais aberto os termos, quanto mais vagas as expressões, vai depender de interpretação. Né? E a interpretação vai ser polêmica. E a lei não é para ser interpretada, é para ser cumprida. Esse tipo de lei, sobretudo. Né? Porque tem leis que você pode usar expressões mais amplas, mas as autoridades precisam saber o que elas podem e o que elas não podem fazer. E a lei não contribui para isso. Tem uma dicotomia que é assim, a interpretação do juiz, né? A sociedade sempre coloca que o juiz ele tem que fazer justiça, quando na verdade ele não tem que fazer justiça, ele tem que tomar uma decisão. Dois lados não se entenderam, alguém tem que tomar decisão, então ele toma uma decisão. Justiça, tecnicamente, não pode até não acontecer. O juiz vai tomar uma decisão baseada nos autos, no processo, no que está consubstanciado em documento e prova, pode ser que até prejudique a parte favorecida, até a parte certa. Essa questão é complexa. E como é que o senhor pretende, aqui no Estado de São Paulo, trabalhar esse tema para que a sociedade entenda esse papel importante do Ministério Público, que tem feito o Estado de São Paulo uma nação à parte, a 19ª economia do planeta, 44 milhões de habitantes, um PIB quase que um terço do nacional. A responsabilidade que o Ministério Público tem nesse sucesso é enorme. A gente está vendo que, nós percebemos que se não tivéssemos um Ministério Público tão atuante, tão firme, tão forte, talvez não estivéssemos com essa configuração. Então, isso é importante a população perceber. O Ministério Público de São Paulo, ele é desse formato desde 1940. Nós somos o formato de Ministério Público que ficou o formato nacional, mas muito antes da Constituição. E isso é um dos responsáveis pelo Estado ser o que é. Porque precisa haver fiscalização. Sim. Todos nós sabemos que o poder corrompe, o poder absoluto corrompe absolutamente. Isso é uma frase que não é minha, é uma frase conhecida, né, dos autores. E, portanto, precisa de fiscalização. Agora, o Ministério Público de São Paulo também tem essa preocupação de conversar com todos os autores, de estar junto com a sociedade, perceber os problemas, resolver problemas, propor soluções de políticas, né? São políticas públicas. Então, também somos responsáveis pelo Estado ser o que é. Exatamente. Né? Um crescimento econômico muito forte, mas dentro das regras que fazem com que esse crescimento possa ser benéfico para todo mundo. Exatamente. Essa é a grande questão. É a responsabilidade do Estado de São Paulo com o Brasil. Isso. É um exemplo. Então, nesse capítulo, eu quero fazer duas perguntas para encerrar para o senhor. Vou fazer as duas de uma vez só, que é o Fundo dos Interesses Difusos, né, que o senhor tem conversado bastante com o Dr. Paulo Dimas Mascaretti, que é uma coisa importante. Até esse fundo deve fortalecer o Ministério Público, né, para dar a ele condições de investir. E um tema, o final que eu gostaria de ouvir do senhor, despoluição do Rio Pinheiros. Como é que o Ministério Público percebe esse grande movimento aqui no Estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, para um marco definitivo das relações do meio ambiente? O Ministério Público tem atuado firme na questão do meio ambiente. De fato tem. Bom, primeiro, o Dr. Paulo Dimas, né, nosso secretário da Justiça, tem uma agenda muito importante, que é essa agenda de propor desenvolvimentos e também usar esse fundo, né, de interesses difusos com essa finalidade, né, de prover pesquisas, projetos que tenham essa amplitude. Então, o Ministério Público, primeiro, todas as indenizações dos seus processos vão para este fundo. Então, o Ministério Público é o principal, né, ator, porque o fundo é formado a partir das ações que o Ministério Público propõe, na sua grande maioria, mas também é beneficiário, porque muitos projetos, né, são feitos ou acompanhados pelo Ministério Público e o fundo garante as verbas necessárias para os projetos. Isso é muito importante. Eu tive a oportunidade, na sexta-feira, de estar lá com o Paulo Dimas assinando 2 projetos no fundo para o Ministério Público. Disse isso a ele, né? O Estado tem uma grande obra a ser feita ainda, né, no desenvolvimento, e ele é um dos fatores muito importantes, e o Dr. Paulo Dimas tem essa percepção. Rio Pinheiros, disposição do Rio Pinheiros como ativo, um asset de sustentabilidade. É grande. A gente precisa entender uma coisa: meio ambiente não é uma guerra entre produtores, defensores. O meio ambiente
ele deve ser feito por projetos com cumprimento da lei para o benefício de todos nós, né? Então, o Ministério Público tem mesmo. Aqui em São Paulo, nós somos os pioneiros na atuação da defesa ambiental e do cumprimento da lei ambiental. E o Estado de São Paulo ter esse fortalecimento econômico, cumprindo regras ambientais, como sempre cumpriu, mostra o acerto dessa política. Sem dúvida. E agora, né, no Rio Pinheiro, se efetivamente for conseguido, e muitas dessas coisas estão prontas, porque as ações foram propostas, as políticas públicas do Estado e dos municípios que envolvem isso tudo estão montadas. Esse é um excelente momento para que a gente consiga dar esse passo final. E eu fico imaginando quanto a cidade não vai ganhar, o Estado não vai ganhar, né, com a despoluição, com as atividades econômicas que vão surgir da despoluição do rio, e também para as pessoas, o lazer, né, a qualidade de vida. A cidade vai ser outra cidade a partir disso. Nós vamos apoiar com muita força essa iniciativa. Obrigado, doutor Jean Paulo Poggio Ismânio. Você que nos assiste, acompanha na internet, nos nossos canais, e obrigado, senhor, por estar aqui pela segunda vez conosco. Vamos assistir a sua palestra daqui a pouco, conversando com quem faz a diferença. Uma alegria estar aqui, Agostinho. Muito obrigado. Vamos estar juntos outras tantas vezes aí, dentro dessa temática que é a temática que o país precisa, da forma como o país precisa, né? Com esclarecimento, com clareza. Muito obrigado. Obrigado.